Segundo corte, episódio 9, temporada 2, filme After Sun. Take 1. Marca. Olá, gurizada, eu sou o Heineken e este é o Segundo Corte, um podcast que discute as questões estéticas e comportamentais da indústria do cinema, sempre tentando buscar e criar uma apreciação da arte da edição. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o filme After Sun. Já faz um tempo que esse filme saiu, né, ele é 2022, mas ele também já estava bastante cotado aí para os festivais, para Oscar e tudo mais, e a gente ainda estava ignorando, falando, depois. Eu confesso que recebi algumas indicações e algumas pessoas quase que requerindo isso, uma demanda, sabe? Falando, Heineken, quando o Segundo Corte vai falar sobre o After Sun, vocês têm que falar sobre o After Sun. Então tá aí, tá aprovado. E para entrar nesse filme tão bonito, estamos aqui com o dono do podcast, Duca. E aí, Duca? E aí, Heineken? E aí, todo mundo que tá ouvindo? Que amorzinho esse filme, né, cara? Que amorzinho. Não, filme muito legal. Eu tenho até, assim, uma breve história rápida. Vi esse filme numa sala aqui em São Paulo que estava nos seus últimos dias aqui na Sala Augusta, que é um cinema aqui que estava para fechar já, iam encerrar uma das salas de um lado aqui, enfim, para quem conhece que sabe do que eu tô falando. E ainda teve essa coisa sentimental, que é uma salinha pequena, sabe? Foi um monte de apaixonados por cinema para ver um filme que é um filme, sabe, né? Aquele cinema que muita gente, de forma equivocada, não chama de cinema, porque é muito simples, muito vida real. A gente vê esse tipo de coisa, esse tipo de comentário às vezes, e tudo bem, mas existe, né? Porque assim, cinema é o quê? Só Marvel, né? Não é. Porque às vezes a pessoa vê, fui ver o filme, mas nem era nada demais, assim. Eu achei um filme lindo, tava assistindo sozinho, assim, quietinho, com a minha pipoquinha, aquela sala escura bem pequena, foi muito legal, adorei o filme. Eu achei um filme bem legal, para não me comprometer aqui, achei um filme bem legal. E aí? Não é porque eu não achei ele o máximo. Sim. Mas longe de mim falar que é um filme qualquer. Muito pelo contrário. Achei um filme muito, muito bonito, muito legal de ver. Eu tive muita dificuldade de começar a ver, porque eu sabia que seria essa coisa bem flat, assim, sabe? Sem muitos altos e baixos, o que é um pouco o que acontece quando a gente está querendo se entreter, né? Quando você pega grandes obras, um pouco é você também extrapolar uma linha natural de contar história, né? Porque, sei lá, se você for começar a estudar storytelling na vida, você sempre vai ter um professor que vai te dizer que o que você tem que mostrar dentro da história do personagem, qualquer que seja, é algo que seja importante ao ponto daquilo estar sendo contado. Porque senão você vai contar passos e momentos da história do personagem que não importam. Porque se você for pensar que o personagem é inspirado numa vida humana, né? Porque afinal de contas a arte é só para humanos, sobre humanos e pelos humanos, né? Feito por nós, para nós e sobre nós, não vai ver a história de um leão somente, né? Se você for assistir Animal Planet, que vai ficar contando, eles tentam inclusive dramatizar a coisa, né? Então bota uma música, ou então falar, o filhote está perdido procurando a sua mãe. Tipo, eles sempre tentam colocar situações humanas, né? Tipo, como um ciúme, porque tem ciúme da sua territorialidade e tal. Você sempre bota elementos humanos para que aquilo faça sentido para a gente poder assistir. Porque se de fato fosse só filmagem, a gente não ia se interessar, porque a gente não se importa muito com coisas que não tenham estruturas que signifiquem alguma coisa, né? Em termos de arte, né? Quando a gente vai ver arte, a gente se interessa por isso. O que é muito estranho, porque, por exemplo, uma das coisas que mais faz sucesso hoje nas mídias atuais é o lance dos reality shows. E o reality show, cara, parafraseando e discordando 100% do Rafa Costa, o nosso ex-patrão, que dizia que o reality show é o que há de mais real na TV hoje, eu discordo total. Pra mim é justamente o contrário. Pra mim o reality show é justamente a coisa que é a mais fake possível. Mais fake possível. Porque é uma mentira de que aquilo é real. Mas a feitura daquilo de fato, né? Não são atores muitas vezes, são modelos, modelas. Nem sei se existe essa palavra, né? Modelos já é... Modelos. Tava confundindo aqui, foi mal. Mas modelos são, enfim, é uma estrutura da realidade, só que colocada sempre de uma forma muito clichê, muito abstrata, muito maluca,
pra poder fazer sentido. E nos primeiros segundos desse filme eu já saquei que, tipo, caracas, eles vão arriscar, né? Vai rolar o arriscado de tentar falar sobre um assunto que não vai ter um plot gigantesco de verdade. A gente não vai ver o período da curva dramática do personagem. Que aí quando você vai estudar storytelling, tentando retomar o que eu tava falando, você sempre tem que tentar usar a curva principal dramática do seu personagem. Você não vai querer falar com o personagem do momento que ele vai na padaria comprar pão e volta pra casa. Tipo, não existe uma piada em que o cara conta, o fulano entrou numa padaria e pediu, você me dá 4 pães? Aí, tá aqui, deu R$12. Obrigado. Pagou, foi embora pra casa. Isso não tem graça, né? Isso não tem o plot. Engraçado é se o cara vai na padaria comprar pão e aí não é um padeiro, é um mecânico. Não é uma padaria, mas uma farmácia. Entendeu? Tipo, alguma coisa de fato acontece. Então, qualquer história que seja bastante flat, no sentido de que não tem uma estrutura para se pensar atrás, ela vai ter que ser calcada num simbolismo muito grande. E que eu acho que esse filme conseguiu fazer de uma forma bastante brilhante, assim, bem interessante mesmo, como eles simbolizam coisas, distorcendo realidades na real, para fazer você ficar pensando sobre. Então, você tem vários momentos no filme que tem recortes. E aí tá bem exclusivo, por isso que a gente escolheu esse filme, porque tá bem exclusivo da montagem, né? Tipo, muito mais do que o roteiro. Eu não li o roteiro ainda, mas eu tô com acesso ao roteiro e vou ler. Mas eu tenho certeza, praticamente, né, na minha percepção, que isso não tá necessariamente descrito, que é mais o lance... Pode estar descrito como montagem, ou seja, ela pode escrever, tá no roteiro, só que tá previsto para ser montado. E não necessariamente filmado assim. Porque são montagens mesmo, no sentido de montagem mesmo. Você tem recortes da festa que o pai dança no escuro como marcação de tempo e de momentos emocionais da filha. Então, o pai dança em determinados momentos para poder marcar isso. Eles visualmente colocam o ator no escuro dançando com stroboscope lá, tipo... E você vê trechos daquilo, acontece aquilo fora do tempo, na real. Aquilo é só uma marcação de emoção. Tem a cena final, lógico, quando o pai vai embora e entra dentro de um corredor de hospital, mas atrás do corredor de hospital tá rolando a festa, né? No final ele vai e tá rolando aquela festa lá, que não tem música. E ele dança. Ele faz o paralelo entre quando eles estão dançando a música do Queen, né, pela última vez, o Last Dance, eles estão dançando, e aí tem um recorte com a cena dela, que ela fica vendo ele no breu, procurando o pai e brigando com o pai. Então, assim, esses elementos são simbólicos de contar a história de que essa personagem está se transformando, porque ela em si, a história em si, ela é bastante flat. Então foi muito inteligente da parte deles, né, da parte dessa equipe toda, de pontuar coisas simbólicas para ficar bonito, para ficar fofinho, para ficar agradável e não ser uma história completamente linear, absolutamente simples, sabe? Só filmagem, como quem pega uma VHS de uma criança e assiste todas 7 horas de uma viagem que ela foi para a praia da Turquia, por exemplo. Que não é o caso, mas talvez seja o pitch do filme. Talvez o pitch do filme tenha sido esse, tipo, é a história de uma criança revisitando as fitas antigas da infância dela, ponto. Exatamente. Para fazer isso ser interessante, a gente precisa botar elementos fantasiosos dentro dessa realidade. E eu acho que eles conseguem fazer isso de uma forma muito boa, porque ele também atinge outro aspecto, que é o editor, né, o Blair, ele já cortou outros filmes para essa diretora, para essa escritora também, né, que é a Charlotte. Ele já cortou os outros filmes dela também, mas ele tem uma pegada de continuidade, digamos assim, sabe? Tipo, não sei se você reparou nisso, mas o filme tem uma continuidade muito importante, assim, tipo, os detalhes entre takes são muito sutis, muito leves e muito inteligentes. Então, assim, eu acho curioso como editor, eu adoro quando o filme leva em consideração a continuidade como parte do storytelling, mais do que a história em si, porque o que eu escutei de diretor e diretoras ao longo da minha vida como editor foi, tudo bem que a mão do ator não tá na mesma posição entre o take e o outro, o que importa é a performance. É o que é a máxima da gente, né, Duca? Você escuta isso, claro. Tipo, não, mas aqui essa cena não faz o match perfeito. Não importa. O que importa é a história. Dane-se a continuidade. E aqui não, a continuidade ela é forçada. Tem momentos que são muito feras. Eu fico, caraca, que fantástico. Então, mas por quê? Porque a história em si não importa tanto nesse filme. A história toda, tipo, não tem um entre takes que conte uma coisa. Na real, é o todo. Quando termina, provavelmente a plateia fica se perguntando, tá, mas
sobre o que foi que eu vi. Tipo, é um filme erótico, é um filme de descobrimento da adolescência, é um filme do adolescente descobrindo a sexualidade, é um filme sobre pai e filha, é um filme sobre depressão. Eu não sei. Eu não sei, não entendi. Eu acho isso brilhante, porque é um filme, de novo, mais um filme desses perigosos que tende a beirar a não facilitar o público entender. Tipo, cara, você tem que se esforçar, talvez você termine e não entenda, e se você não gostar, tudo bem, porque faz parte da vida mesmo. E é isso aí, sabe? Então eu acho isso muito interessante. Eu gosto muito dessa coisa. Na verdade, gostar e não gostar é tudo bem mesmo, porque aquilo ali é a vida de alguém, ou melhor, né, do que se propõe. Eu até li em alguns lugares, se eu não me engano, diz que é uma autobiografia, ou então baseado na biografia, né, na história da roteirista, da escritora com o pai e tal. Pra mim é muito engraçado, porque de fato é isso, é um filme de memórias, mas ele de fato, ele é montado pra parecer que você tá vendo a própria montagem da sua vida. Eu acho que, assim, não sei se eu consegui eu com certeza não consegui me expressar, mas onde eu queria chegar é o seguinte: se eu tiver que fazer um filme sobre a minha vida, e eu tiver algumas coisas na minha cabeça e algumas coisas na minha VHS, ele fica montado desse jeito. Esse é o lugar que eu queria chegar. Entende? Porque, assim, ele de fato, ele não é um filme, pra mim, que, olha, vamos mostrar como era uma vida, uma lembrança do que ela viveu, do que o pai seria, da distância, porque tem a personagem principal nos dias atuais, no começo, no final ali, em alguns pontos. Eu não acho que ele é somente isso, porque ele parece que é ela, de fato, lembrando e não mostrando pra gente. Sim. Acho que esse é o ponto. Né? Não é um filme que, assim, olha, você vai ver uma biografia ou você vai ver uma história onde eu vou reencenar coisas e vou somar câmeras daquela época, isso seria uma coisa, e a outra eu vou te mostrar como essa pessoa, esse personagem principal monta essa história na cabeça dela. E eu acho que é bem isso, assim, é muito sutil o que eu tô tentando dizer, e talvez por isso eu peço perdão por não estar conseguindo ser tão claro, porque como se tivesse 3 histórias ali, sabe? Não tem só a história do VHS, que é a lembrança, e a vida real que possivelmente aconteceu. Tem uma terceira percepção, tem um terceiro olhar ali, que é a da principal, mas isso é muito claro, ou seja, fica muito, muito claro. E isso até para dizer, para concluir, até para ser tendencioso, para me colocar em lugares que eu não tô vendo o que aconteceu, eu tô vendo o que ela talvez ache, ou como ela acha que aconteceu, entende? Tanto, por exemplo, tem cenas, onde eu quero chegar, tem cenas que, sei lá, o pai tá no espelho e cospe no espelho, por exemplo. Aquilo ali, não que seja para ficar claro, mas o meu pensamento fica entre, tipo, aquilo pode ter acontecido, de fato, e aquilo é uma ilustração de uma romanceada ali de como poderia ter acontecido, ou aquilo que ela acha como o pai dela atuaria, como o pai dela reagiria. Sim, exato. Então acho que tem esse dedo da personagem na lembrança, que é aquele esforço que a gente faz para lembrar certas coisas, e às vezes a gente, não tô falando que a gente inventa, mas a gente poupa, né? A gente se poupa de algumas coisas ou recria algumas coisas. Eu acho que o filme tem isso nas entrelinhas também. Talvez muitos ouvintes já tenham tido essa experiência, se não, vale a pena tentar forçar essa experiência, que é tipo ir em algum lugar da sua infância mesmo, das primeiras memórias que você tem, tipo ir no parque de diversão que você costumava ir, e você nunca mais foi desde que você foi criança. E você lembra, mas tem que ser algo que você lembra vividamente, né? Tipo, não eu tenho alguma coisa sobre. Não, algo que você tem boas memórias, clareza, mas que são bem antigas. Que sejam bem antigas, tá? E aí você vai num parque desses agora, adulto, se você for adulto, né? Se você não for, nem vá, porque não adianta. Deu tempo ainda. Aí se você vai adulto, a sensação, e é um relato que muitas pessoas fazem, é que aquilo é menor. Falo, eu lembrava desse negócio ser bem maior. Tipo, pra mim isso aqui tá parecendo super pequeno. Tipo, era desse tamanho. Porque na real, a gente cresce, né? E as coisas tomam outras dimensões, só que a gente vai adaptando, né? A gente tem um alto foco na cabeça que vai adaptando ao envelhecimento. Tanto que a gente vê foto da gente velha, aí a gente vê que tá velho. Mas a gente não vai vendo que você envelhece todo dia um pouquinho. Você não vê sua célula envelhecendo todo dia. Você nota quando você tem esses jumps de tempos, né? E eu acho que isso é muito curioso. Talvez eles tenham conversado muito sobre isso, porque o filme tem uma miscelânea de cortes que eu acho que o Blair, que o editor, fez, que ele foi, assim,
não só o que o Duca disse e apontou muito inteligentemente, tem um dedo noventista no filme, talvez por isso que ele fez muito sucesso agora no 2020 e tantos, porque a gente tá revivendo uma cultura dos anos 90 novamente, o povo tá curtir coisas dos anos 90. Então tem isso... Pô, isso até usando câmeras e gravando, isso tá a galera tá revivendo tá nas o que a gente fez músicas. com o Super 8 ali. Tá nas músicas, tá nas músicas. Eu tenho uma amiga que tá morando em Los Angeles, que é engenheira de áudio, e ela falou que ela tá trabalhando com gravação e live events. Ela falou assim que a quantidade de demanda que a galera pede, que é tipo, olha, eu quero que soe como Smashing Pumpkins suava, tipo, eu quero isso, eu quero usar esse aparelho, porque eu quero, tipo, é de verdade uma busca. Tipo, o povo quer soar como se estiver lá, se vestindo como tá lá. Então, o que acontece? Ele pegou um pouco do aspecto do que é que acontecia do período estético, histórico daquele lugar, claro. Só que a forma de editar também, porque você tem elementos de cross-dissolve que são muito engraçados e muito estranhos, assim, à realidade. E combinações de cenas e de takes que não necessariamente precisam fazer sentido, mas na verdade vão contar a próxima história na sequência, como eram muita base TV episódica, como muitas vezes os filmes, né, dos anos 90 tem, se você reparar, os filmes, principalmente do, sei lá, o Arnold Schwarzenegger, esses filmes assim mais brutamontes e homem que bate em um monte de gente. De luta, né? Filme de lutinha. Você tem uma montagem desses filmes que são pontuais de andar pra frente. Então, rola uma cena, conclui aquela cena. Aí, o próximo take é uma introdução do que vai ser aquele assunto. Então, mostra, sei lá, take da frigideira. Tipo, sim. E aí, um alarme. Aí, depois o cara acorda. Tipo, era bem pontual. Ok, vamos pro próximo tópico. O próximo tópico é ele acordando. Então, clichê dele acordando, o que é? É a frigideira que acordou ele, o barulho, sabe? Tipo, sempre, todo filme tem desse filme dos anos 90, tem esse lance de contar a história da prévia, assim, tipo, ajudar a plateia. Presta atenção aqui, agora vamos pra lá. Agora presta atenção aqui, agora vamos pra lá. Blocar bem, né? Então esse filme tem um lance disso, ele faz isso muito bem, só que ao mesmo tempo mistura essas coisas de recortes com máscara, que não é comum, porque é bastante moderno. Por quê? Porque os computadores ficaram modernos e os softwares de combinação de máscaras, ou seja, usar um clipe em cima do outro e mascarar ele entre um frame e outro para ele parecer um blend que na real não, isso é uma coisa bem moderna. Moderna no sentido, tá errado essa palavra chamar de moderno, mas isso é uma coisa bem contemporânea agora. Tipo, isso acontece agora porque o poder computacional permite. Antigamente, isso era feito com cola de fato, de tipo, recortar o filme, botar um no outro e colar e tentar fazer essa projeção que se misture. Sim. E durante o período dos anos 90, isso já passou a ser quase que uma coisa proibida. Porque, era muito caro fazer isso em película. E quando entra o início da era digital, esse tipo de coisa não era possível se fazer. Então, os filmes eram muito mais duros na edição, os vídeos eram muito mais duros na edição, justamente porque você tinha um poder computacional ainda pífio nesse aspecto. Agora não, agora qualquer software quase gratuito você já consegue fazer um desenho, mascarar e pedir para inteligência artificial content awareness. Tipo, você consegue pedir para ela resolver esse problema para você. O que é ótimo. Esse filme mistura esses dois elementos, ou seja, ele tem coisas que são bem contemporâneas de edição, mas ao mesmo tempo ainda tem esses dissolves, essas coisas bem clichês dos anos 90. E aí eu pensei e falei, bom, então se eles fizeram isso no filme, obviamente eles fizeram isso na câmera. Então, obviamente, eles filmaram com uma câmera que é bem clássica, de filmão, só que é uma câmera leve, ou seja, uma câmera que dá pra botar no ombro, porque, enfim, é um filme um pouco mais veloz. Só que o fato da câmera provavelmente estar de verdade no ombro do câmera, provavelmente, obviamente, num gimbal, né, pra não tremer e tudo mais, mas tipo assim, como a câmera tá na mão, digamos assim, você tem... A maior parte do tempo ela tá na mão, Ela né? tem um blocking estranho. Porque tem momentos em que nada acontece, cara. Tem momentos em que a câmera faz um pan pra um lado e lá pra direita e não mostra nada. Você fica vendo... Não revela nada. Vai acontecer, vai acontecer. Não aconteceu nada não, foi só a câmera voltando. Mas agora, te interrompendo, talvez isso não seja da própria linguagem de quem filma a própria vida. Exato. Né? Porque é aquela coisa, assim, nossos pais, vamos dizer assim, né? O tiozão, né? Primeiro, aquele tio nosso que tinha uma câmera, não tinha a técnica, não tinha, né? O olhar da fotografia e tal. E acontecia muito isso. Virava a câmera pro lado, virava pro outro. E eu sinto que o filme tem essa coisa meio observadora, obviamente carregada na hora que tá ali no esquema VHS mesmo, né? Que tá revendo a fita, mas muitas vezes documentando o que seria aquela suposta realidade.
né? E com uma câmera que tá num lugar assim que você fala, cara, peraí, ninguém pensou muito pra fazer essa fotografia. Óbvio que eu tô dizendo, né, no linguajar mais tosco. Óbvio que pensaram, tanto pensaram que fizeram de forma a parecer que não pensaram. Mas eu acho que ela fica desse jeito, né? Às vezes ela tá meio colocada ali, né, um pouco tortinha, ou os espaços vazios sobrando com pesos diferentes. Então dá uma sensação meio que de, não de desconforto, mas até de leveza. Acho que até pra dar match com a coisa do VHS ali, né? Como se fosse a gente observando também, como se fosse, como disse ali atrás, essa terceira pessoa observando a vida real ali também, sem ser gravada na câmera, né? A gente tá vendo o filme dessa garota, mas ao mesmo tempo a gente tá de verdade sendo ela, né? Assim, a gente tá assistindo a fita, Exato. não só literalmente a fita em VHS, porque obviamente eles recriaram aquilo com um look muito bom, então provavelmente eles devem ter filmado mesmo alguma coisa, não sei, eu não fui ler essas coisas ainda. Mas um é que tem um aspect ratio de 1.5 para 1, né? O famoso retângulo Quadrado, gigante. TV de tubo. TV. Não é um quadrado, ele é de fato 16 por 9. É um retangularzinho. Isso. Isso. É um retangularzinho, não tanto wide quanto o nosso. Isso, é um TV normal, o standard do isso, dia a dia. Então, assim, ele não tem um aspect ratio de TV dos anos 90, entendeu? Que poderia ter. O VHS, não. As cenas de VHS não tá num aspect ratio de VHS. Então, isso eu achei curioso. Eu falei, mas se essas são fitas VHS, a gente deveria ver ele mais quadrado do que retângulo, menos 16 por 9. Ele deveria estar normal. Mas não, foi tipo uma opção de não, você tá. Porque, na verdade, você não tá vendo essa fita. Tudo é essa fita. Na hora. Exato. Aí ele vai misturando as fitas, porque você tem um momento em que ela aparece mais velha, acordando com a esposa ou com a namorada. Aí a câmera faz um pan pra mostrar que elas, de repente, adotaram uma filha ou tem uma filha. Aí tem só um barulho, a câmera procura ou vai vir, faz essa panorama toda pra mostrar o quarto e não mostra nada, e depois a gente volta. Essa montagem é exatamente como a memória funciona. Tipo, as coisas vão se misturando. Então, talvez tenha sido muito inteligente da parte deles decidir, ok, vamos botar fitas VHS, mas não vamos separar o que é o passado no VHS dos anos 90 com o que a gente tá filmando agora. Na verdade, é tudo como se fosse os anos 90, ou tudo como se fosse a memória dessa pessoa, e mesmo o dia a dia dela atual, que ela faz os takes das coisas que são correntes, não antigas, no apartamento da filha quando ela tá adulta, mesmo ali você tem a colorização ainda da mesma paleta, assim. Eles, de verdade, tentaram mesclar a memória toda no filme, né? Como se fosse uma grande revisitar a história da memória dessa pessoa. Talvez da epidemia ou do momento da AIDS dos anos 90, e você tem, tipo, a referência do Fred Mercury, né, a referência das músicas que ela canta com o pai, e tem esse lance do pai tá afastado dela, né, tipo, o pai não tá lá com ela, né, tipo, o pai não participa daquele momento, como uma coisa, e ele também não se lembra dos machucados, né, porque ela pergunta pra ele, você se machucou, como? O que houve? Ele, não sei, eu não lembro, não sei como aconteceu isso. Porque é um pouco de não se fazer. E tem vários takes que o pai tá sozinho no frame, assim, e aí a gente tem um momento muito brilhante de interpretação deles, que é quando você ficar sozinho, você pode ser natural aqui. Isso tem muito. E aí ele solta quem ele é, no fim das contas, a gente percebe, sem fala praticamente, né? Muitas vezes é só um momento, e o frame sempre é fugindo daquele lugar, sabe? Isso eu achei muito inteligente mesmo. Não, e você saca isso não só quando ele tá, como você disse agora em exemplos assim, ou no banheiro, ou num canto, enquanto a menina tá dormindo. Acaba sendo uma viagem de fuga pra ele também. Né? Exato. Né? Essa coisa, a cena de quando ele vai pro mar e tal, que você fala, agora já era. Morreu. Então ali não é sobre o que a gente acha que vai acontecer, no caso, morrer, ou pelo menos o que eu pensei. Ele pode ser ele, mas ao mesmo tempo é uma fuga, porque é um tanto quanto irresponsável. E ele sabe que está sendo irresponsável, né? Então esses lugares da solidão que ele tem que lidar... É muito bonito, assim. Eu acho que é muito legal como ele... E principalmente como o ator trouxe isso. Acho que ele foi muito bem, assim, de criar um personagem, de recriar pra gente um ser humano ali
que faz a gente questionar muita coisa, porque É. tem muito daquilo na gente, na vida, né? Essa coisa, pô, tá com a criança, mas tá viajando, mas aí não tem muita grana, mas tem o carinho, mas não é fácil ser isso tudo. Eu acho que todos esses questionamentos acontecem o tempo inteiro, né? Por causa dessa questão pesada que pode ser da perda do pai em vários momentos, o filme tem vários momentos que parece que o pai morre, ou vai morrer, né? Ele entra dentro da água com um gesso pra tentar pegar o óculos, ele vai, e corta pra fora da água e fica lá mostrando a água sem ele voltar. E aí a gente não vê ele voltando, a gente vê uma outra pessoa, então a gente fica uns 10, 20 segundos pensando, pô, até agora ele morreu. O pai corre pro mar, ele corre pro mar no preto, né, no fundo todo preto, ele vai pro mar, entra, e aí alguém acorda a filha, né? O cara acorda a filha, o cara do hotel, tipo, ei, garota, levanta. Aí você pensa, pronto, vamos dar notícia, ó, chama o corpo do seu pai, tá morto. E aí nada, é tipo isso, é como se fosse uma memória dela de ter ia perdendo o pai a vários momentos. Quando ela vai embora, tem a porta preta deles, né? Tipo, a porta do quarto deles é uma porta preta, é a única porta preta. E ela pede pra pintar o quarto de amarelo, né? Tipo, eu quero pintar meu quarto de amarelo. Então, assim, tem vários simbolismos nesse lance do que ela imagina de como seria, mas ao mesmo tempo, esse lance de a qualquer momento, a gente tem a sensação que o cara foi embora. O cara morreu. Agora o cara morreu. Não, agora o cara morreu. Ah, não morreu não. Não, agora morreu. Que eu acho que é um pouco, talvez, dela revisitando a memória de, tipo, ter medo de perder o pai em vários momentos da história da vida dela, né? Até o momento em que, de fato, o pai... E aí é simbólico mesmo, tipo, não é um enterro, não tem nada, é só isso. O pai, ela vai chorando, vai brigando na dança do pai, misturado com a dança dela quando criança, ao mesmo tempo ela procurando o pai na festa, como se fosse a última dança que eles estão dançando, e aí o pai corre pra uma festa num hospital, sabe? Tipo, é uma parada simbólica. E ali acaba, tipo, é isso, ele vai embora. Ele não existe mais ali, não tem exatamente o porquê, o que é que nem aconteceu. Como exatamente. Não tem isso porque a gente tá dentro da memória dela. Isso ela é vivendo o que pode ter sido pra essa personagem. Então, assim, é muito sensível e ao mesmo tempo é muito... simples, né? É muito simples. Não é uma história mirabolante, aloprada. É só uma mega montagem. Por isso que eu acho que esse filme é um dos mais... A montagem é muito boa. É um dos filmes mais representativos em termos de edição que a gente já fez, assim. Porque o cara pegou uma história muito simples, com uma filmagem muito clichê, muito clara, muito ok, né? Muito legítima. E faz uma grande história parecer uma grande história de algo que tem uma base bastante cotidiana, assim, sabe? Tem muita cena que é só diálogo de duas pessoas, depois mostra o insert, sabe? Tem poucas coisas que são apelativas, até quando ele tá tirando o gesso e ele se corta, você não tem um take, um insert do sangue saindo, não, ele só tem lá uma coisa meio de longe, talvez o braço dele ficando vermelho e pronto, sabe? E vai mudando. Não dá pra ver muito bem, né? Não dá pra sacar muito bem, né? Então eu achei isso muito, muito interessante mesmo. Mas o filme tem um gasto de dinheiro muito grande, assim, tipo, é um filme produzido pela BBC Filmes. Então, assim, eles realmente gastaram lata, porque ele é feito com a Arricam, que ele é feito em película, né? Filmado em película. E ele usa aquela Cook Lens, que é tipo as lentes, que são lentes muito caras, cara. Tipo, cada lente dessa aí custa pelo menos uns $14 mil. Então, mas aí é locação, né? Locação. Né? Mas é caro, cara. É caro fazer, tipo, uma sequência de filmes inteiros só com isso daqui. Pra um filme de baixo orçamento, que não é um filme da Marvel, não é um filme da Disney, que você tem, ok, pega aí $150 milhões pra torrar, né? Tipo, não, é um filme... Eu procurei, não achei o orçamento, mas é um filme que tem um investimento de pessoas. Não tem ninguém famoso, no sentido mundialmente famoso, que vai atrair pessoas pro público. E todos os filmes que a BBC Filmes produz, eles são filmes de testes, na verdade, né? Que é aquele lance... que é um pouco da discussão que eu até queria trazer para os nossos ouvintes, principalmente para os cinéfilos que nos acompanham, se é que eu posso chamar vocês assim. Tomar cuidado quando a gente fica sempre usando o parâmetro bilheteria para se referir a sucesso. Nossa. Porque tem muito desse lance, assim, tipo, o filme foi um grande fracasso porque deu X de bilheteria e eles tiveram Y de investimento. Essa conta aí, se você não estava na mesa de discussão, se você não participou da reunião, não faça. Não faça. Porque você não participou. Muito injusto. Você não participou da reunião, cara. Você não tem como... Você não é acionista. Porque se você é acionista, você é tipo, eu botei... eu botei $30 mil lá e recebi de volta 15 mil. Aí, ok. Você tem o direito de falar, pra mim foi um mega fracasso. Porque eu investi $15 mil esperando receber 1 milhão...
e tô recebendo $20 mil. Então, Sim, ainda assim é relativo, porque às vezes você pode querer botar 30 mil sem retorno. pode, você mas quer assim... simplesmente realizar uma obra. Mas se você é essa pessoa, você tem o direito de falar que foi um Não, fracasso. sim. Você tava lá. Você tava lá. Exatamente. É que nem o cuidado que a gente toma aqui pra falar da montagem. A gente sugere, imagina, conhece, lê, mas a gente não tava com um bruto na mão. Eu não abri a Não timeline pra falar, não, esse corte aqui foi por causa daquilo. Né? Mas então é isso, cuidado, porque é isso. Às vezes esse filme, por exemplo, eu não sei qual foi o investimento que eles fizeram, mas parece um lance de tipo assim, vamos gastar com um blocking que provavelmente vai precisar que o editor passe bastante tempo tentando ajustar os takes, porque tem um blocking às vezes que não combina uma coisa com a outra, como a gente já discutiu, que é o fato de você ter como se a câmera estivesse solta sendo filmada por uma pessoa amadora, então os blockings são meio estranhos, mal feitos, entre aspas, justamente para poder misturar, e misturar isso deve ter dado um período de pós muito grande, uma discussão teórica muito grande, feito com uma câmera que consome, porque é uma câmera antiga, que consome bateria, que consome película, né? Tipo, não é uma coisa moderna que você pode revisar e abrir lá o visorzinho e fazer um LUT fácil. Tudo bem que isso hoje é bem mais simples, né, desse aspecto, mas essa RLET, ela é Arricam LT, às vezes eu fico misturando as línguas. Essa Arricam, a LT, né, ela é uma câmera pequena, ela tá lá no tamanhozinho de um monitor de computador menor, assim, tipo um laptop. Ela é uma câmera, ela não é um monstrengo, com a lata e tudo, ela fica grande, Claro. Né? Mas ela não é uma câmera imensa de pesadas. Então, ela, de verdade, ela é usada muito para filmes de ação dentro de carro, muitas vezes. Quando quer gastar muito dinheiro, assim, tipo... Mas ela é bastante documental, assim, tipo, ela é bastante usada em documentários, hein, porque ela tem essa cara do cinema tradicional dos anos 80, 90, ainda mantém... Porque é uma câmera antiga, mas ainda mantém esse look estiloso, assim, sabe? E aí o cara usa isso para fazer um frame que não é Spielberg, sabe? Não é um blocking fantástico, não, é uma coisa bastante cotidiana. Então, assim, é uma grande aposta, na real, de tipo, o que a gente tá querendo fazer é o processo, não necessariamente o resultado. A gente quer o passar por isso tudo, e não exatamente quanto dinheiro isso vai dar no final. A gente tá testando porque a gente gosta, porque a gente quer, porque a gente pode, entendeu? Porque a gente é BBC. Então, é importante pontuar. Porque a gente é BBC, é maravilhoso. Eu posso porque eu sou BBC. Exatamente. Mas é um fato. Não, mas é a estética total, a estética. Não, e outra, mesmo como você, só fazendo a vírgula aí, como você falou de a gente ter pós, ter LUT, pra quem tá nos ouvindo e não sabe, quando você pega uma cor pré-definida e joga por cima da imagem para trazer essa cor, né, a partir dessa mistura aí. Mas, na verdade, é até equivocado a partir desse princípio, porque quando você escolhe um filme, você vai pegar a lata, você já tem não só uma textura, mas como você já tem uma cor ali também, você já tem uma coisa mais orgânica que vai acontecer, que vai agir de acordo com a luz, com um monte de coisa. Então, é o que você falou, vou testar porque eu sou BBC, quero trazer a linguagem, quero trazer uma estética, quero participar, quero fazer dessa forma pra gente ter essa história pra contar. Eu acho que esse filme é muito isso, tanto que a montagem respeita isso e faz ficar muito, muito o match, como você falou, o match é perfeito. São coisas que não se encaixam, ele faz encaixar. Exato, A cena que eu queria mostrar esse lance, como ele fez um match, né? Como o Blair... Caraca, como é que é o sobrenome dele, cara? Tá aqui, deixa eu ver se eu leio aqui. Blair McClendon, sei lá como é que fala isso. Eu tive muita dificuldade com o inglês desse filme, porque todo mundo acho que é escocês, né? Então, assim, teve várias vezes que eu falei, caraca, o que eles falaram, cara? Eu não consegui entender mesmo, tipo, principalmente quando era mais baixo. E uma coisa rapidinha que eu ia pontuar, mas eu achei o ADR do filme bem forçado no primeiro momento, que é bem clichê de filme indie, assim, sabe? Tipo, o som da voz das pessoas tá muito cru de estúdio no primeiros momentos, sabe? Ah, tipo, eu achei muito eu não sei cru. porque se eu vi no cinema, não lembro, assim. Não lembro, até porque é isso, como é uma sala antiga, pequena, é ruim. Assim, Entendi. Ruim que eu digo, assim, né? Pra gente fazer esse tipo de análise. É o cinema classicão, poeirinha ali, que era um cinema antigo e tal. Tô falando com carinho do Cinema Augusto aqui, por favor. Quem tá me ouvindo, não queira me interpretar mal. O Cinema Augusto, ele é projeção ou ele é revelação digital? Então, eu acho que essa sala, cara, putz, eu vou estar posso estar cometendo a gafe aqui agora, mas eu acho que a sala lá não é digital. Eu acho. Você escuta o...
Eu acho que era isso. Que aqui eu tem acho duas que era salas. isso. Aqui em Vancouver tem 2 salas que ainda tem projeção de película normal. Mas onde eu quero chegar? Ele tá ali junto de uns outros cinemas da própria rede também. E essa salinha, ela de fato não fazia grana suficiente, porque é muito pequena e tal. Eu acho que aconteceu isso ao longo do tempo. O Itaú bancava ali e tal. E aí depois virou digital. Eu acho que ela era, porque há muito tempo atrás eu acho que eu fui lá e eu lembro, se eu não me engano, me perdoem se eu estiver viajando, que é totalmente possível da minha cabeça, mas eu lembro que era projeção mesmo de sentir a lata ali, atrás da orelha. Dessa vez que eu fui agora assistir o filme, eu Não reparou. não reparei. Então, porque sim, eu achei enfim. o áudio bem estranho, assim, tipo, o ADR muito perto da boca, o som muito clean demais, sabe? Eles estão no meio da praia e tá clean, Sim. tipo, não tem nenhum foley, você não escuta o... Não tem a sujeira, o ambiente. Não tem sujeira, quando ela não vai sente botar o tanto. creme, passar o protetor solar, e você não escuta o barulhinho, você não escuta nada. Mas tipo, a gente já comentou isso também, assim, né, no Close, por exemplo, no filme anterior, que é aquela coisa da, tipo, será que faltou verba? Será que era interessante entrar nesse lugar? Porque, assim, óbvio, todo mundo que puder fazer, vai fazer. Mas, às vezes, assim, até que ponto também tem que trazer isso? É porque a gente repara e a gente sabe que faz diferença, mas dentro do experimento da BBC, não seria um problema de dinheiro. Não, talvez Então, foi acho só que é uma questão opção de, mesmo, tipo... tá, eu acho também. vai mandar pro departamento de áudio. Não, ninguém se importa com áudio. Deixa pra Ninguém lá. se importa. Nada, áudio, departamento de áudio Bem nem existe. isso aí. Áudio. Pra que áudio? Fazer que nem o... Total. Que nem o choque de cultura, né? Nem existe isso, cara. Você tá Nem falando, existe. Tá inventando palavra aí. E aí o cara fala, não, mas se eu não fizer edição do som... Que edição de som? Nem existe edição de som. Ele, não é assim, você não edita o som fica sem edição. Ele, cala a boca, não existe edição de som. Eu choro de rico aqui. Total. Bom, enfim, vamos lá pra cena. É um lance da qual máscara. Que você quer ver? A primeira do blocking aqui, essa? Exatamente. Em 50... Vamos botar número cravado para talvez facilitar o nosso espectador, ouvinte, enfim. 9 minutos e 54 segundos. Perfeito. A gente vai ver ela tá deitada e a câmera tá passando pela cabeça dela. Na real, o frame não tem praticamente nada. É só um fundo preto com um pouco de Tiffany ciano lá no fundo ali, né? E o cabelo tá desfocado. Nem tem foco ainda direito, né? Vamos soltar? É bem rápido. $1 e já. Você vai passando por ela, né? Tá deslizando, meio que tentando mostrar o que vai acontecer ali com ela. E aí, corta agora pro cara deitado, pro pai. Se você pausar, é bem rapidinho. Pausa aí e vamos tentar assistir o intermédio, tipo mesmo, o frame por frame. Um frame antes do clipe com ela e o clipe seguinte com o clipe com ele. E se você... Cara, é cravado. É cravadíssimo. Só que assim, a imagem dela é mais pra cima, né? Tipo, o cabelo dela tá perfeitamente na mesma posição do cabelo do pai, só que o corpo tá mais pra cima. Só que isso acontece 2 vezes no filme, né? Tem um outro momento que isso acontece também. Ela vai filmando uma coisa na parede e aí a parede vira outra coisa e já tá cortado pro outro lado. Esse tipo de coisa de fazer uma máscara por fora e tentar, tipo, mesclar uma coisa na outra, né? Criar um dissolve ali, ele é muito computacional já, hoje. Entendeu? Você tem que reposicionar porque pra marcar o clipe. a cena, exatamente. Isso, você tem que reposicionar, você faz um reframe do clipe, você eventualmente mistura um debaixo do outro e faz um mask out e dissolve as bordas, né? Tipo, você tem que realmente fazer um blend de imagem. Então, embora pareça ser muito boboca, esse pedacinho que mistura uma coisa com a outra, né? Se você pensar na linha em que ele está sendo falado, né? Tipo, na linha do ombro dela, por exemplo, com o ombro dele, e você vir do super ultra escuro para uma coisa super ultra clara, né? Você tá falando de uma coisa que é um poder computacional já bem moderno. Então, assim, esse foi um dos primeiros momentos que eu falei, o filme é bem antigo, tipo, o filme tem uma cara dos anos 90, só que esse tipo de edição não seria possível fazer nos anos 90. Na verdade, isso aqui, até na captação hoje dá pra roubar também, Sim. roubar no bom sentido, assim, que no monitor você pode fazer uma tela fantasma, né? Uhum. Você pode gravar a cena, você tira um frame, você coloca ela com uma opacidade, depois você vem, reencaixa de novo e faz a cena de novo. Você ganha esse tempo ali para não ter que ajustar na pós, é possível também. O outro que eu acho muito interessante também é esse blocking de 32 minutos. E acho que até a gente pode ir 32 e 44, na real. Esse take inteiro, a gente vai ver ele inteiro para poder pensar um pouco no lance do blocking. E aí aqui é a questão
moderna contemporânea. Eu fico falando moderno, mas eu sei que tá errado, gente. É o contemporâneo mesmo, né? O moderno no sentido mais cotidiano, se é possível usar esse conceito. Mas é uma coisa meio cotidiana de usar o blocking, de tipo, mostrar o lance da filmagem amadora efetivamente usando de uma linguagem profissional. Vamos tentar ver. Mudou-se e... Tudo bem aí? Tudo bem, Ah, tá. manda ver. Mudou-se e já. Solta, aí tem o pai, né, tá olhando pro cara que tá falando que é um instrutor, aí corta pro instrutor, e aí você vê o tanto que o fundo tá super bright, né, super brilhante, que é bem típico de película, né, de poder filmar o sol e nada acontecer, nenhum problema. Aí faz um frame no pai tentando fazer as coisas, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, e aí olha esse frame, cara, olha só isso. Aí o cara fica sozinho e aí ele começa a se sentir mal. Alguma coisa acontece, só que olha só o tanto que a gente tá do lado. Olha o tanto que a gente tá fora, né? Olha isso, olha isso, olha isso. Aí chega a sair pra poder ver o que acontece lá no fundo, né? Porque, obviamente, a câmera fica voando nisso, voando no cara, tipo, balançando. Ok, pausa. Maravilhoso. E é muito legal que ele mistura essa cena com a próxima, que é de fato uma captura já do VHS, né? Tipo, ela filmando com a câmera na mão, filmando a si mesma. Simbolicamente, como se o filme todo representasse a menina com a câmera na mão tentando lembrar de como ela era, de como era a coisa dela, de como foram essas coisas, entende? Então, o frame Sim. é mal posicionado. As coisas, elas balançam fora do lugar. Elas mostram coisas que não significam exatamente muitas coisas. Elas revelam coisas que não significam necessariamente coisas com a história, assim, porque se você desse uma câmera na mão de uma criança e pedisse pra ela revelar o dia dela, né, mostrar o dia dela, provavelmente era esse tipo de footage que você ia ter no final do dia. Não, e sabe? até quando ela aparece, o retrato que tá sendo feito dela é como se fosse ela mesma. Exato, exatamente. A linguagem, é isso que a gente falou lá, é muito legal isso, é muito legal. Aí tem uma outra que é contraditória à cena da cama, em que você faz o matching da guria deitada com o pai, e aí agora, que é um corte seco, né, aquele lá, o primeiro que a gente analisou, que é o próximo, que é em 39 minutos, 12 segundos e 4 frames. 39 e 12. Que é uma panorama, né, tipo, a cena anterior... que começa, tá. A cena anterior foi a guria brincando de moto, de videogame de moto com um garoto, aí tem até o take em que ela, tipo... Meio que quer encostar na perna do cara, ou encostar o cotovelo do cara, né? Tipo, todo o lance da descoberta física do próprio corpo e tal. E aí você tem ela, tipo, toda animada, excitada com essa coisa. Eita, ferro, né? Tô me sentindo aqui adulta, brincando com uma outra criança estranha. Né? Aí corta pra uma cena, que é essa que eu quero analisar, que faz essa mistura bem noventista. Isso aqui é bem filme dos anos 90 mesmo, cara. Então vamos soltar aí, 39 minutos, 12 segundos e 4 frames. Beleza? Endolaci e já. Aí faz tipo um pan, né? Tipo, da esquerda pra direita, tá indo. E aí você tem umas gaivotas bem no cantinho, bem em cima, bem no meio ali na real, bem pequeno, sabe? Tipo, as gaivotas estão bem pequenas se mexendo. E aí continua, tipo, vai indo. E tem um reflexo que vai sendo mesclado, né? Com as asa deltas, que não tem nada mais anos 90 do que asa delta. Tipo, a asa delta é o ano 90. Na verdade não é asa delta, isso aqui é um... Como é que é o nome? Tipo um planador, como é que... Não é asa delta, não é... Enfim. É esse negócio aí. E aí tem um cross-dissolve pra essas coisas dentro da água, como se fosse uma filmagem de uma espécie de piscina... que é também um handle de piscina, né? Tipo, a escadinha da piscina. Corrimão, obrigado. E aí isso vai fazer um corte seco para uma quina ao contrário de um espelho que aparece à porta de um banheiro, fazendo um tilt para baixo para mostrar um pedaço da cabeça do pai para cortar pra guria, aí a naturalizar, ok, pausa. Cara, essa sequência... Muito bom. Não, é lindo. Só rapidamente, é Paraglider. Paraglider, ok. Nossa Paraglider. Senhora, nunca ia imaginar. É uma metade de um paraquedas, assim, um paraquedas meia melancia. Entendi. Verdade, entendi. Paraglider. Paraglider. Mas enfim, não, é muito louco, né? Porque eu acho linda aquela decisão ali do reflexo na piscina, no que, né, que é o céu com a piscina, a transição muito sutil, muito suave, né? Agora, realmente, o take para mostrar o de cabeça para baixo, que é só o corte, é quase aquela frigideira que a gente falou lá atrás, assim, tipo assim, vamos mostrar uma outra coisa, né? Exatamente. É a frigideira sem ser a frigideira, né? É exatamente o lance dos anos 90 de, tipo, próxima cena é essa, só que a posição ser estúpida,
né? Porque é uma espécie de Torta. ao contrário, de cabeça para baixo, pelo reflexo de um espelho, e na real, o tilt, né? O abaixar a câmera, que no caso vai ser subir a câmera, o abaixar a câmera, e com certeza filmaram isso de cabeça para baixo mesmo. O abaixar a câmera é pra mostrar um pedaço da cabeça do pai que não vai ser revelado de fato, ou seja... Exato. E é rápido. É rápido e depois volta, na real. Tipo, vai e volta, né? Tipo, vai pra guria, resolve na guria pra você entender por que o frame era daquele bizarrice. Aí você, é porque ela tá deitada de coisa pra baixo. E depois volta pro frame do pai de novo ali, porque lá na sequência vai ser a cena que ele vai cuspir no espelho. Então, assim, tem tudo a ver com o lance do que o Duca até citou, do cara cuspir no espelho por ser uma coisa simbólica da memória... de ser, por isso que é formatalmente, nem sei se existe esse termo, mas a forma de formatar os frames está muito vinculado a esse olhar infantil sobre os elementos. Então são coisas... estava falando do tamanho. São coisas não solucionadas, ângulos esquisitos e com formatos diferentes, que faz parte desse desenvolvimento dessa pessoa, assim. Então, eu achei curioso, e tem uma coisa bem no início do nosso clipe selecionado, ali por volta de 39 e 26, se você ficar passando, o frame, ele começa a ser misturado com os paraglides, né? Tipo, os paraglides... ele já começa aqui muito suave. É um crossfade ali, só que muito suave. Parece até um flare lens, né? Tipo, parece um lens flare aqui no início. Porque você não consegue identificar exatamente o que é. Aí quando você vê... Vê um dissolve. A sensação é que aquela coisa já estava ali e você não estava vendo, sabe? Aí rola esse dissolve, tipo, é um dissolve dentro de um dissolve, né? Porque vai da praia, né? Do panorama da praia pros paragliders para a piscina cheia de paraglider também, sabe? Tipo, são dois dissolves e são frames... Mas é muito bonito, cara. E uma coisa que eu acho curiosa em termos de movimento de câmera, se você soltar assim que o handle aparece, como é que é o corrimão? Corrimão. Aparece, tipo, se você botar em 39,54... E ver, ela tá parada, né? Tipo, a câmera tá na mão, mas ele não tá fazendo pan, nem tilt, nada, né? Tipo, não tá fazendo um tilt, tá nem pan, ele tá parado. Só que a entrada... Parece que a entrada dele no dissolve um pouco antes, ela tá meio ainda posicionando aquilo, sabe? Tipo, mexendo. Aí depois ele para. Uma coisa engraçada, porque são as coisas que eu falo muito pros meus alunos aqui. Quando você vai decidir um frame, ou você faz isso em movimento, ou você faz isso parado, mas você ficar entre o meio do caminho, que era um frame parado, mas depois ele vira um movimento, às vezes mostra uma indefinição da operação de câmera. Então, define. Parece que rolou a ação e o cara deu uma corrigidinha. Exato, exatamente. Só corrigidinha. Tipo, toma essa decisão antes, ok, isso aqui é uma cena em movimento, então eu vou movimentar a câmera, né? Tipo, isso em operação de câmera. Ou não, isso aqui é uma cena parada, então é uma cena parada. É uma cena handheld, então é uma cena handheld. Tipo, eu vou segurar e é isso. Mas às vezes os alunos, quando estão começando a filmar, eles ficam indecisos exatamente de mexer no zoom, porque, enfim, numa câmera de cinema, que é a que eu dou aula aqui, tipo, tem uns 5 ou 6 botões que o cara tem que ficar fazendo ao mesmo tempo que tá rolando a cena. Então, às vezes, quando o aluno tá pegando a câmera pela primeira vez, ele realmente não sabe lidar com aquele negócio. Então, você sente nos exercícios que eu passo que ele tá meio que misturando tudo. É uma cena que ele tá tentando movimentar a câmera no ar pra poder acertar as coisas, mas ao mesmo tempo tá tentando fazer isso no zoom, sabe? Ele tá aprendendo aquilo. Então, é bem clássico de quem tá começando a mexer nesse objeto, que eu acho que é muito interessante de ser um filme de uma memória de criança, porque se você desse essa câmera na mão da criança, provavelmente era esse tipo de footage que você ia pegar, entendeu? Aí eu marquei uma coisa na nossa timeline que eu não sei o que é, cara. Eu não consegui entender. Que é a da toalha ali, tipo, ele molhado. Que é o clipe de 41 minutos e 43 segundos e 8 frames. Que é na próxima marca. Mas depois do cuspe, ela é uma sequência disso. E aí, tipo, tem essa coisa que é uma espécie de toalha e tem um respiro. Só que eu não... tem um respiro ali, né? Tem alguém ali embaixo dele, mas eu não consegui identificar visualmente o que é isso, sabe? O que é essa representação. E como o nosso podcast é sempre de revelação das coisas, eu queria deixar aqui registrado algo que eu não sei o que é. Pode ser aquela coisa, o cara tá sozinho, joga a toalha na cabeça, tá pensando na vida, é mais um recorte. Aí aqui acho que é a poesia, né? Aqui no caso é a poesia não explicado.
Porque, assim, não sobrou, não é um take que sobrou. Então, eu acho que ele tem essa coisa, assim, rolou o lance do banheiro, aqui já tá trazendo, a gente já tá, sei lá, quase 1 hora de filme, né? 40 minutos. Eu acho que aqui já tá trazendo uns elementos, isso acontece depois mais pra frente também, em alguns outros lugares, que são os objetos, assim, que rolam. Que eu acho que é essa coisa da memória, talvez, né, às vezes aquela coisa assim, pô, eu não lembro de tal coisa, mas eu lembro do cheiro. Pô, eu não lembro do coisa, mas eu lembro que tinha um negócio laranja. Então, eu senti isso no filme em algumas partes. Texturas, né? E aqui, de repente, a respiração, agora, supondo, pode ser isso. O cara, no momento sozinho ali, pensativo, refletindo, com a toalha na cabeça, tipo, meio que de saco cheio, ao mesmo tempo pensando em tudo que tá acontecendo, a situação que ele tá. O respiro traria dessa forma. Eu confesso pra você que, assim, quando eu vi o filme, eu lembro disso aqui, não lembro do respiro. Porque, assim, ele cospe no espelho, aí eles saem, se você botar um pouco antes, né? Eles saem pela porta, aí a câmera vai revelando o espelho de volta, né? A câmera tem bem no escuro, a câmera vira pro espelho pra poder mostrar o espelho. Aí tem uma espécie de luz acontecendo, que é como se fosse a luz de carro do lado de fora do hotel. Ou sei lá, tipo, a luz volta, o que é uma coisa estranha, né? Porque, tipo assim, porque tem um momento em que tá sendo... a TV tá dando play, parece que é a TV rolando, saca? Tipo, mas aí tem um momento que a luz fica constantemente uma revelação clara pra mostrar o cuspe no espelho. E aí corta seco pra isso, sabe? Tipo... É uma revelação do cuspe, longa, né? Tipo, demorada, e aí um corte pra esse objeto, pra essa coisa, pra essa... Que eu não sei o que é, porque na sequência... É uma toalha na cabeça. Mas a textura não é de toalha, a textura parece tapete de banheiro, entendeu? Tipo, tapete molhado, tipo, sentou no chão, tapete encharcado. E aí bota o tapete por cima. Bota o tapete na cabeça. Exatamente. Fala, caraca, E aí tem um corte. Eu entendo total essa situação. E aí tem um corte que é a quina, de novo a quina com a treliça ali, com a lâmpada, sabe? Pra poder voltar o corte pro cabelo dela, pra ela mexer no cabelo. Então, tipo assim, tem um take que é um intermédio entre a toalha, o tapete e o respiro, e a guria tendo o cabelo mexido. Tem um clipe que é só uma transição de pensamento, né? Só pra pausar a pessoa, tipo, calma, espera. E aí depois volta. Eu acho que é isso, exatamente. São os pequenos momentos de fuga, sabe? Eu acho. E aí, de forma poética, eu acho que tem muito isso. Aí a outra que eu queria falar do lance também de composição muito brilhante, de coisas lindas demais, que é... Vamos botar um frame para poder isso aqui facilitar. É lindo. Que é em 53 minutos e 9 segundos. 53 minutos e 9 segundos. Que é só a transição. Tipo, ela tá filmando... E essa cena já apareceu, né? Essa cena é uma das cenas que começa. Que ela tá filmando e ele fala... E ele começa, isso aqui são meus movimentos. E aí ele fala, não, o que é? Aí ela pergunta, né, o que você fez no aniversário de 11 anos? Né? Como é que... Aí ele volta a ficar, ele fica deprimido, fica triste, pede pra desligar e tal. Só que a gente não vê isso acontecendo, a gente só vê isso filmado pelo VHS. Agora a gente vê essa cena acontecendo, né? Então eles ficam conversando num take enorme, gigante, e é só foco, e é tão engraçado que o foco, ele é agressivo, né, cara? Não é um foco soft, porque ela pergunta, tipo... ela pergunta alguma coisa do que você estava esperando, como é que você conseguiu. Eu não lembro bem exatamente o que ela fala. Mas, tipo, como é que você conseguiu lidar com isso? Ali em 52 e 14. Aí o foco, tipo... Você sacou que o foco é meio grosseiro? Ele volta, ele sai e volta. Não, mas é porque tem o cantinho dele ali no espelho, né? Você vê que ele vai grosso... Parece um foco automático de hoje em dia. Isso, exatamente. Ele é bruto. Ele é bruto. Não é sutil, assim, tipo... Eu achei isso curioso, porque é isso. Talvez seja um lance estético de tentar recriar coisas dos 90. Aquele zoom da mão, né? Que era o zoom duro, que a gente não tinha, o suave. Pode ser aquele pra frente, pra trás. Que a câmera até muda o frame um pouco, né? Porque a lente se movimenta tanto. Corrige. Tanto que a câmera faz até um warp, né? Uma coisa assim. Mas aí, enfim, o corte que eu quero mostrar, na real, é o corte depois dessa cena, né? Tipo, em exatamente 53 minutos e 13 segundos. E 3 frames, no caso, que é onde começa o corte. E você tá vendo ela sozinha na TV, né? Aí se você solta o próximo frame, um Dolacy, e já corta pra essa passagem, né? Um slide da câmera passando entre as pessoas, mas eles estão bebendo cerveja, né? E aí faz esse corte, pausa.
faz esse corte pra sacada, que ele vai dar cerveja pra criança, né? O frame, cara, olha só que brilhante a continuidade desse filme, cara. Em 53, 22 e 6, nos frames anteriores, o cara tá pegando a garrafa, botando na boca e o corte é ele terminando o movimento na sombra. Então eu achei isso brilhante, porque assim, a gente tá vendo a silhueta do cara bebendo e o corte é num clipe do cara bebendo pela sombra. Cara, isso pra mim me dá arrepio, cara. Eu fico arrepiado, muito, cara. Muito, muito bonito. Porque é muito raro você conseguir... assim, sinceramente, é muito raro fazer com que o diretor do filme, a diretora do filme, ou o produtor deixar esse corte ficar. Porque, em geral, esse é o corte que eles falam, não precisa desse negócio. Continuidade, ninguém se importa. Corta essa bobagem, bora lá pra frente. Não, porque aqui a gente tá falando... é cravado, é bonito. Porque a gente tá falando de uma decisão de frame, né, cara? A gente não tá falando de uma decisão de combinação. A gente tá falando de um frame. Um frame pra trás estraga essa continuidade. Exatamente. Um frame estraga a continuidade. Então, assim, o cara conseguir deixar isso aqui deve ter sido um argumento mesmo. É um detalhe muito sutil, porque ele tá botando na boca e continua ele subindo... Bem pouquinho. Eu fiquei impressionado quando eu vi. Eu falei, caraca, será que ele misturou? Eu tive que botar no programa pra editar, pra ver se de verdade... Porque no olho me pareceu muito perfeito. Aí quando eu vi aqui no programa, caracas, aí eu fiquei mais fã ainda, sabe? Tipo, o cara fez uma continuidade maravilhosa, assim. E é isso, é um detalhe de coisas... Hoje em dia, você consegue fazer isso com muita facilidade, né? Então, assim, é interessante que o filme seja... esse aspecto do noventista, mas ele ainda utilize tecnologias muito atuais que consigam fazer essa precisão muito crível, muito forte para poder contar a história, né? Que coisa que antes do computador você não tinha essa mega lupa. Não tinha como. Era muito difícil fazer essa mega lupa de coisas minúsculas. Uma que eu achei muito bonito, que não é necessariamente de edição, mas volta e meia eu tô me referindo ao lance do blocking mesmo do filme, que é a cena que ela tá cantando a música, né, de karaokê. Sim. Que é uma música muito bonitinha, muito clichê do período, né, ela quer cantar isso. Lose My Religion, né? Lose My Religion. E, tipo assim, se você prestar atenção no que a letra o lyrics, né, tá falando em relação a toda a história e ela querer, tipo, eu quero que meu pai venha aqui... brincar comigo, voltar com isso, e o pai, não, eu não quero, tipo, eu não quero fazer mais isso, tipo, esse tipo de coisa a gente não faz mais, a gente vai crescer, tipo, acabou essa história. Tipo, você não é mais uma criança, entendeu? Você vai virar uma adolescente, uma mulher, e você vai viver a sua vida, eu vou viver a minha, tipo, esse romper, cara, que é muito bonito e é muito triste se você for pensar como que essa criança teve que crescer ali, naquela cena, né? Então ela fica sozinha e ela tá cantando a letra que na real, é o resumo do filme até, sabe? Tipo, eu acho muito brilhante quando você escreve coisas e bota arte dentro da arte, entendeu? Tipo, você usa um objeto artístico, no caso, uma música que existe, que o pessoal já conhece, e tenta fazer um outro significado que aquela arte tem pra dar pra sua arte um terceiro, outro layer, sabe? Eu acho isso muito difícil, porque essa música combina perfeitamente com o sentimento que a guria tá passando nessa estadia de verão na Turquia, sabe? Tipo, ela foi lá. A frase, cara, a letra é momento, né? O momento perfeito, cara. Então vamos soltar daí. É 1:36, 23, é isso? Na verdade, vamos botar do clipe, é 1:28 e 22. 1:28. Isso. 1h, 28 minutos e 22 frames. Então, Dolacy e já. A gente tá ouvindo ela aqui, né? Ela tá cantando. A letra é exatamente. Ela chama ele. Aí, tipo, vê a distância nos olhos. Aí, olha só que brilhante. Ela tá rindo. Aí ela fica séria, porque ela se dá conta que ela disse demais, sacou? Ó. Ela fala isso, that's me in the corner, that's me in the spot. Like, losing my... Olha o tanto que ela se dá conta que ele não tá lá com ela. Aí corta pra ele, né? E aí, ó, ela tá falando que tá perdendo, né? Tipo, ela tá perdendo, se segura com ele. E aí o próximo corte, cara, olha só, ela tá sozinha, totalmente sozinha no ambiente. Só olhando pro cara. Se você tirar o som e ver, tipo, o que é que a gente enxerga dela, ela tá completamente acabada, sozinha, sem crer nas coisas. E aí, aí vem um take da TV, né? Tipo, I think, I thought, I saw you try. E
E ela volta pra ela. Caraca, isso acabou comigo, cara. Isso acabou comigo. A própria postura dela, né? Porque ela tá o o bracinho se protegendo, mas ela tá solta no frame, sabe? Tipo, solta. E aí esse take inteiro, que é o que volta pra ela depois do insert da TV, é um take super awkward. Porque ela tá cantando, nada tá acontecendo, a música fica um tempão até dar as últimas notinhas. Tem. E ela não sabe o que fazer. Ela fica ali meio querendo rir, meio não querendo rir. Tipo, esse espaço do nada é muito difícil conseguir. Constrangedor, difícil. Difícil de conseguir, isso, né? com criança, inclusive. Tipo, é difícil conseguir, cara. É isso que eu ia falar. Pausa. De quando mostra de fato que ela tá sozinha, que ela cai no lugar só dela, onde ela não tem proteção, não tem nada, ela vai fechando a expressão de uma forma que é quando você vai reconhecendo, né? Quando a ficha vai caindo, né? Você nem faz propositalmente, assim, a ficha vai caindo e ela vai. Aí é o que você pontuou muito bem. Quando a música acaba e vem o mandolinzinho, aí ela, ela meio que volta e fica, olha pro lado, aí, tipo, ela tá totalmente exposta ali naquela situação. E aí ela aquela coisa daquele quando a gente fica com vergonha, né? Você dá aquela risadinha, você olha para um lado, cara. E ela fez isso muito bem. E a direção, assim, deixa, roda, vamos. Corta, é tipo, perfeito, deixa passar. É perfeito. Muito. E é difícil fazer isso demais. Eu marquei mais uma cena, mas é só pra... Você marcou mais uma cena aqui. Pontuar daí ele correndo pro mar e não voltando, e aí vem a cena dela sendo acordada pelo cara, né? É só pra pontuar que era, tipo, mais uma vez que ele morre, né? De novo ele morre. Que a gente falou. Verdade. Porque esse barulho da água se mantém por o tempo todo, né? Assim, ele vai correndo. Eu gosto dessa finalzinho. Eu gosto muito da emenda, do final da água, quando a gente tem o mar, e aí emenda com ela, sabe? Tipo, o corte é muito sutil. É uma sobrinha de áudio, né? Bem suave. A sobra de áudio é literalmente, tipo, vai ser tipo 1, 2, 3, 4 frames só. E ela fecha de um jeito como se fosse quase um susto, como se fosse um sound effects mesmo. Ela corta a cena, o movimentinho do respirar dela, assim, o tempo necessário para você entender o corte é o tempo que o áudio fica. Exatamente. É muito legal, muito legal. Muito brilhante. Eu marquei porque eu achei isso muito bonito, assim, essa transição. Enfim, é um trabalho de edição mesmo, né? Tipo, como a gente falou. Esse filme tem uma edição muito bem feita, cara. Esse cara, o Blair, tá de parabéns demais, cara. Quero ser amigo dele. Não, e é muito louco aqui, porque assim, eu eliminando o áudio que tem depois do corte, é um corte seco, duro. Sim. E você deixando a sobrinha, você vê exatamente isso. É como se ele fosse finalizasse mesmo. É muito. É aquilo que a gente falou, é sutileza. É igual, assim, eu compararia aquele momento dele bebendo a cerveja. Aqui é o detalhe do detalhe, porque aqui cortou seco para um ambiente de silêncio, você pode cortar seco duro. Como a gente viu muitas vezes no Close, citando de novo o filme que a gente acabou de fazer. Mas aqui ele fala, vou deixar uma rabiola. Uma rabiola de 4 frames. Um pouquinho. Tipo, são 4, literalmente são 4 frames. Tipo, 4 frames. E acabou, né? Tipo, sendo que muito o quarto... É praticamente tipo, 0,7% do silêncio. E aí tem um pedaço que não tem nada, não tem nem room tone, cara. Nada. Tipo, tá mudo. Fica tipo mudo, nenhum cara. som, é mudo mesmo. Tipo, o track não tem nada saindo. Não tem volume, você não vê uma ondinha. Não tem ondinha, aqui, né? cara. E fica mudo até o cara falar Miss. Nossa, tipo, não, exatamente. Até aumentei o ganho da track pra ver, não vem nada. Tipo, não aí nada. começa a vir barulho de coisa a partir de 1h12, 33 e 20. Isso. Aí começa a ter um room tone. Aí o cara vem. Que é como se ela acordasse mesmo, né? Só que a gente não vê os passos dele, né? Tipo, eu não escutei os passos dele chegando. O filme é recheado de
coisas legais, assim, realmente, assim, a gente quando faz o segundo corte aqui, a gente vai percebendo, principalmente quando é um filme, por exemplo, que eu só vi uma vez e vi no cinema, a gente vai percebendo coisas e fala, puta, dá vontade de ver de novo pra se ligar em mais detalhes, sabe, porque é isso, o filme ele é feito para ser visto uma vez? Com certeza não, porque a gente vê uma vez, mas ele com certeza, eu poderia chutar aqui que a maioria dos longa-metragens, assim, dos filmes que a gente tem à disposição, por isso que eles levam tempo para ser feito, eles levam tempo para ser escrito, realizado, editado, todo esse cuidado, com certeza é para te entregar uma experiência além da primeira vista, né? Sim. Porque não só da questão da história, mas como essa questão de todo o time que trabalhou. Né, de detalhes, de figurino, de um monte de coisa. Então, às vezes, até num filme, de forma grotesca, dizendo simples desse aqui, você vai encontrar muitas coisas, muita poesia, né? Então é muito legal, assim, a gente ver esse tipo de coisa no filme, porque a gente, sempre quando a gente corta ele de novo aqui, né, a gente pega, tudo bem que a gente corta o bruto, né? O bruto não, o final, a gente corta aqui o final, mas só da gente recortá-lo, a gente já percebe um monte de coisa bacana. Então, fica aí também mais uma dica pra você que tá ouvindo a gente, assim, quando puder, veja o filme de novo, mas tenta jogar um segundo olhar, assim, uma segunda, terceira forma de interpretar, de olhar, não fica só na história. Não é só a história contada, não é só o que o roteiro falou, tipo, primeiro que até esse argumento, eu gostei do roteiro e tal, tipo, não, o roteiro, se você ler, ele inclusive tem esses detalhes escritos. Exatamente. Tipo, isso não é inventado em algum lugar depois, tipo, muitas vezes isso está previsto, está escrito no roteiro, isso faz parte do roteiro. Para de chamar roteiro de história. História é uma coisa, a história é uma coisa. O roteiro, às vezes, tem o ângulo da câmera, tem a distância que tem que estar a mão da pessoa, sabe? Tá escrito, literalmente, apontado pra pessoa. E a gente pega a mão no telefone, simbolizando a morte do pai. Externa, interna. E tá escrito, literalmente, para simbolizar a morte do pai, atende o telefone. O roteiro não é a história contada igual você tá vendo ali, isso, né? Do jeito que é. Às vezes fica, eu gostei de tudo, mas o roteiro é meio chato. Tipo, então não faz sentido. Mas é só, é um pouco disso também, porque é isso que o Duca tava falando lá no início também, né? A gente tá tentando fazer com esse podcast, é valorizar o momento do produto artístico ser desmembrado mesmo, para você poder ver que tem mais elementos para além da história sendo contada, para além do gosto daquela história, né? Tipo, tem um super reflexo de autorreflexão mesmo, de pessoal, sobre a gente, né? Porque é a arte nesse mais potencial que ela tem, né? Então, eu acho que esse filme consegue fazer isso de uma forma muito interessante. Eu gostei bastante dessas nuances de detalhes e, cara, dá muito trabalho fazer um negócio desse. É simples, tá assim, doido, dá muito trabalho. Tá doido. É real. Lógico. Então, a minha dica dessa vez, cara, um negócio que eu descobri essa semana sem querer. Eu até vou te fazer uma pergunta que eu não acho que é a forma certa de se fazer, mas eu vou fazer. Você acredita que o homem foi à Lua ou não? Eu acredito. Quer dizer, eu vou fazer a pergunta de novo. Você acredita que o homem foi à Lua ou não? Eu acredito 100%. Eu digo isso porque quando a gente acredita, é sobre algo que às vezes pode não ser palpável, né? Pode não ter existido. Então, eu acho curioso perguntar se a pessoa acredita ou não, porque assim, a gente foi. Então tem que acreditar. Ele foi. Exato. Eu não acredito numa cadeira. A cadeira é uma cadeira, certo? Né? Mas enfim, tem gente que questiona e tem todo o direito, né? Mas eu sou muito fascinado por, assim, não sou um grande estudioso, mas sou fascinado por astronomia e SpaceX, NASA e foguete. Vou até os alienígenas pela zoeira, né? Que eu acho que não é bem assim, mas esse é um assunto para outro podcast. Mas nessa de procurar umas coisas e o algoritmo me indicando, e eu acho muito legal quando rola um match do algoritmo, que é onde eu vou chegar. Eu gosto de astronomia, gosto de espaço, lua, planetas e tal, e gosto de fotografia e de cinema e tal. Então, caiu na minha frente 50 fatos insanos sobre o photoshoot da Apollo 11. Olha! Então é muito legal, porque, assim, né,
Pra quem acredita ou não, o cara levanta 50 fatos bacanas ali pra você saber lá, como é que era a câmera, o que fizeram. Então, né, ele vai explicando a cada tópico. É bem rápido, é um vídeo de 20 minutos, super curioso de ver. Independente, como eu disse, se você acredita ou não, é legal ver, porque, de fato, o que ele fala ali é sobre como foi feito o possível, o talvez fato de fotografar a Lua, mas ele não foca na Lua em si, ele foca assim, por exemplo, que câmera vamos levar? No caso, para quem não sabe, foi a Hasselblad, uma câmera muito conhecida, uma câmera de médio formato, e aí explica por que uma câmera de médio formato. Aí ele explica, por exemplo, para quem já viu fotos da Lua, assim, desse episódio, você vê que tem várias cruzezinhas. Em toda cena tem cruzes, né? Tipo desenho, risquinho de pontos, que era para medir, usando aquele parâmetro ali da foto, para usar como escala, né? Para medir distância, tamanhos e tal. Como adaptaram uma câmera que já existia para, de repente, sofrer fortes temperaturas, de frio ou de calor. Outra coisa, o astronauta, luva, cheio de coisa para carregar, então fizeram meio que suporte, quase como um steadzinho que prendia na frente do uniforme ali para deixar a câmera meio pronta. Então ele falando, olha, abertura também, né? Como é que vai usar? E aí tem um mapinha. Olha, se você tiver que fotografar de frente para o sol, bota em 11, deixa bem fechado para essa fotometria rolar. Se você for fotografar para outro lado, onde tem as cavidades, do lado que teoricamente vai estar mais escuro, ou se você estiver atrás da nave e tal. Enfim, cara, é muito legal. É um tipo de vídeo que eu costumo dizer que é aquele vídeo que é legal você assistir, que vira início de conversa quando tá um clima meio chato, então ninguém tá falando nada. Você tá num bar, tá com alguém e fala, cara, tu sabia que o cara quando foi pra Lua levou... Não é pra contar os 50, senão vira o chato também. Mas, assim, sabe, você pegar ali 2, 3 dicas e falar, cara, é legal que eu tava vendo que eles adaptaram a câmera dessa forma e prenderam assim assado e revelaram assim assado. Aí inventaram um filme mais... não é potente, mais resistente. Né, por conta da luz, da temperatura também, como eu disse, assim como a câmera. Olha, é muito legal. Videozinho de 20 minutos, tá no YouTube. O nome dele é em inglês, né, mas seria 50 fatos insanos sobre o photoshoot da Apollo 11, né, da Apollo 11 na Lua. Então vai estar o link aí na descrição. Muito bacana, muito bacana. É um inglês fácil de ver, assim, de entender, né, porque é super ilustrado também. Então, assim, mesmo se você não saca muito, dá pra ver. E o YouTube também tem além da legenda em inglês, ele também tem a tradução possível. Então rola também, dá pra... Legal. O YouTube tem isso, assim... não em todos os vídeos, talvez. Não sei, pelo menos eu vi em alguns vídeos. Nesse tem, você pode ir lá botar a legenda em inglês, ele gera automaticamente, porque o cara não colocou. Então ele gera uma inglês bem fiel que está sendo falado. Mas se você colocar assim, tradução para português, ele fala, tá bom, vamos tentar. Aí você coloca ali, ele aparece o português... Cara, 50%, 60% valendo, assim. Então é bem legal. Bem legal, vale ver. Essa é a minha dica aí. E o canal desse cara é bem interessante, né? Eu tava vendo Michael the Maven, eu acho que é o nome dele. Tem umas coisas muito legais no canal dele. De vídeos meio color science, bem específico, técnico das câmeras e tal, né? Parece bem interessante mesmo. Sim. Ele é um cara curioso e, assim, eu acho que a forma dele... Eu não conhecia ele, né? Eu conheci e vi umas coisas do canal dele, mas a forma dele explicar é bem legal. Porque não é chato, ele é direto ao ponto, mas também não é essa correria TikToker de hoje que chega a cortar as últimas sílabas para ganhar tempo, sabe? Esse negócio bizarro. Então eu achei bem legal o canal dele. Vale investigar também, óbvio, mais técnico e tal. Esse tem um pouco mais de curiosidade, esse vídeo especificamente. Então por isso que eu trouxe esse. Massa. Mas essa é a minha dica. Pô, muito legal, cara. Eu um dia vou trazer uma dica correlata a essa sua, que é pra falar do mesmo... Você diz de universos e... Não, a mesma missão indo pra Lua, mas pra falar dos relógios que eles estavam usando e como é que... que demais! E como é que foi a corrida... Pra quem não sabe, aí Heineken viciado não é a palavra, seria um aficionado. Aficionado em né? orologia.
Nossa, olha aí. Nem esse nome eu conhecia, mas pô, é demais. Pô, que eu tô curioso? Já tô curioso. E tem todo um lance de, tipo, qual a marca que quer levar o relógio, qual que vai uma vez ou duas, se ele consegue ir do lado de fora, como é que faz o bracelete. E existia uma competição das marcas pra ser a marca responsável pra levar lá pra marcar o tempo. Até porque se esse negócio falhasse, de fato, a passagem por detrás poderia ser marcada com o tempo de uma coisa que fosse quartzo, mas teria que ser mecânica. É bem interessante. Um dia a gente vai pra esse lugar aí. Que loucura. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Muito bom. Bom, a minha dica tem nada a ver com nada. Acho que é a primeira vez que eu vou pra um negócio completamente, absolutamente, quase vexatório. Mas faz um tempo já. Consigo imaginar. Faz um tempo já que eu tô querendo fazer isso, que eu gosto muito de fazer, que é um outro lado meu, que eu gosto muito de cozinhar. Eu sou muito fã de cozinha, enfim, cozinho bastante. Em casa eu que faço as coisas, eu que preparo os almoços. E aí eu queria dar uma dica pra vocês testarem em casa, que é muito simples de fazer, que é fazer um pão caseiro meio brioche. Que não é exatamente um brioche, porque o brioche você precisa ter muito ovo, esse aqui leva pouco ovo. Em geral, ele leva muita manteiga, esse leva muita manteiga, você vai realmente gastar bastante manteiga. E eu vou tentar fazer com... Eu não sei exatamente se você consegue achar essas coisas todas aí. Enfim, também não quero ficar parecendo aquelas dicas de tipo, sei lá, dar uma coisa que você nunca vai encontrar e fica... Nunca vai ter. Programa de culinária francesa. O cara bota, acha o creme de tal. Exatamente. Não tem. Tipo, a cabra manca que só tem no Paquistão. E não pode ser substituído por um creme de leite moça. Não dá também. Não resolve. Né? Esse tem uma coisa que é difícil achar no Brasil, mas que tem também, que é fácil achar. Mas enfim, é um pão muito simples que você vai fazer, você vai pegar açúcar normal, pode ser açúcar cristal, ou açúcar refinado, mas açúcar normal, tipo mais ou menos 10 gramas, e eu não dou, são 2 colheres, 3 pitadas, não, eu dou em grama, tá, galera? Em grama e ml, porque é receita. Então, pra acertar é isso mesmo. Você vai pegar 10 gramas, você vai ter que jogar mais ou menos essas 10 gramas de sal, com mais ou menos 5 a 8, depende do saquinho que você comprar, de fermento biológico. Então, se você compra um saquinho, ele tem em geral 8, às vezes tem 6, às vezes tem 5. E mais ou menos dá certo, eu já fiz com os três. Em geral, perto de 6 de yeast, né, de fermento biológico, aquele que vem seco, que são esses bichinhos que fica vivo ali, se ele for aguado e hidratado, ele volta à vida lá e começa a comer. Que loucura isso. E começa a digerir o açúcar, né? Então, se ele comer o açúcar, ele meio que acorda, e aí ele começa a processar o açúcar, e aí ele vai soltando gases, literalmente. Ele precisa soltar esses gases, e é isso que faz o pão crescer, né? Porque é o gás que ele solta, e aí amplia a massa. Olha só que loucura. Maravilha. E aí você tem que botar isso num leite, obviamente, porque você não pode botar só o fermento no açúcar, ele não vai acordar. Você tem que hidratar ele. Então, se você botar um leite um pouquinho quente ou na temperatura... Que aqui eu tenho que esquentar o leite. Eu tenho que passar o leite no micro-ondas, porque a temperatura ambiente é 10 graus. Só que no Brasil, se você põe o leite, bota ele mais ou menos fora, ele vai mais ou menos ficar já na 30 graus, porque já tá a 30 graus aí. Calor demais. Então você não deixa o leite frio, não põe ele assim que saiu da geladeira. Bota ele pra esquentar um pouquinho, mas também não deixa ele muito tempo fora da geladeira pra não começar a estragar a gordura do leite, porque a gordura do leite também não pode estragar do lado de fora, certo? Então você vai jogar isso lá e dissolver o açúcar e botar o yeast e deixar mais ou menos uns 10, 15 minutos. Vai depender da temperatura da sua casa. Aqui, às vezes, eu deixo quase 20, 30 minutos para ele começar a fermentar. Não se preocupa se não fermentar, porque ele vai fermentar em algum momento. Às vezes ele não fermenta no processo que ele tem que ser fermentado, tá? E aí você vai derreter mais ou menos 110 a 120 gramas de manteiga, que é bastante. Delícia. Então você pega a manteiga... tudo que tem muita manteiga fica uma delícia. Aí, por favor, pra você, pra vida, para de comprar manteiga com sal. Compra manteiga sem sal. Não usa manteiga com sal. É você que decide a quantidade de sal que você põe, não o pessoal que decidiu fazer a manteiga. Então compra manteiga sem sal, aí derrete mais ou menos 110, 120 gramas dela. E aí, se você tiver acesso, pega... outro dia eu vou dar outra dica de outra coisa. Você vai ter que fazer uma fava de baunilha diluída em vodka. Então, assim, você vai ter que arrumar uma fava de baunilha, se você puder. Isso arruma. Isso aqui ótimo, arruma. Tá? Acha a fava de baunilha. Eu que não sou, assim, embora eu tenha tido um canal de culinária, mas não sou tão da culinária, eu arrumo. Se eu arrumo, quem tá um pouquinho mais empenhado exatamente, vai arrumar. Agora que eu tô me dando conta que eu tô dando uma receita de dica com o Duca aqui, que teve um dos mais legais canais de culinária do Brasil. Imagina, mas o meu era pra quem não sabia cozinhar, você sabe. Mas aí você pega e, vai cortar a fava de baunilha um pouquinho nas pontas, não se preocupa com isso, mas aí pega uma faca que seja muito afiada, e aí a dica que eu dou é, não corta a baunilha na tábua.
corta a baunilha na mão, no ar. Porque a baunilha é cuidado para não se cortar, obviamente. Mas a baunilha é muito fininha. E se você corta na tábua, ela pode também sujar a tábua. A não ser que você seja muito rico e não se importe, porque ela vai ser cara. E você não se importe de, tipo, perder um pouco na tábua. Se perde também. A baunilha se perde ali na tábua. E ela pega o gosto também. Baunilha. E ela pega o gosto. Eu não sei se você tem na sua casa 8 tipos de tábua para determinados tipos de coisa. Tipo, eu gosto de ter tábua para salgados, tábuas para doce. Carne, eu tenho separado. Queijo. Mas às vezes a galera tem uma tábua só e usa aquela tábua para tudo. Então, se você, nesse caso, tenta cortar a baunilha no ar, assim, tenta partir ela no meio, na transversal dela, só que na lateral, não na capa, tipo, na capa do lado, tipo, no perfil do lado, que é pra você poder abrir ela inteira. Aí você vai fazer isso e vai jogar isso dentro de uma vodka, qualquer que seja a vodka. Quanto melhor a vodka, melhor o produto. E aí, dilui essa coisa da baunilha na vodka e você pode guardar isso, que a gente vai usar isso várias vezes na vida. Só que aí você vai estar derretendo a manteiga, pega essa vodka diluída com a baunilha. Se você tiver isso já feito, sei lá, 1 mês atrás, vai ficar melhor. 6 meses atrás vai ficar melhor ainda. Então já começa a fazer agora. E aí você vai botar um pouco dessa vodka diluída com baunilha dentro da manteiga derretida. Tipo, mais ou menos umas 2 pitadas, assim. Eu nunca medi os ml disso, porque eu ponho no olho, assim. Eu ponho no olho. E aí vai misturando, não deixa a manteiga esfriar totalmente para não voltar ao estado de congelado, né? E aí você vai jogar um ovo junto com isso, junto à manteiga, um ovo só inteiro na temperatura ambiente e depois mais ou menos 450 gramas de farinha normal, farinha comum, tá? Misturou, aí você vai ter que botar o açúcar, que aí o açúcar que é o negócio. Achar 50 gramas de açúcar de maple, um açúcar granulado que seja desse marble, eu não sei como é o nome disso em português. Aqui vende o maple syrup normal. Mas é em syrup, né? Tipo, é o xarope. Maple syrup. O maple syrup já vende ele pronto. Mas é xarope, Você tem que procurar o açúcar feito com esse xarope. Olha, pro pessoal de São Paulo, vai direto no Santa Luzia. Aí, Fica pronto. aqui o jabá. Talvez tenha lá. Se não tiver lá, eu não sei onde vai ter. É difícil achar. Mas se você não achar, tenta usar um açúcar que seja mais de cana possível. Tipo, um açúcar mais forte possível. Então, o açúcar que o pessoal chamava de brincadeira mais caro, o açúcar mais caro. O açúcar mais caro, exatamente. O clássico açúcar mais caro. O açúcar mais caro, que ele é um açúcar, às vezes ele vem mais próximo da cana e mais queimada, então ele tem um sabor que não é só doce. Porque você vai usar um açúcar para fazer a fermentação lá em cima. Só que aqui você vai usar açúcar para adoçar. Então, bota um açúcar que seja um gosto muito presente, para você não precisar fazer nada com o pão, a não ser comê-lo, certo? E depois você bota mais ou menos umas 5 gramas de sal nessa massa enquanto você mistura. Aí pronto, bate isso, bate na mão por uns 20 minutos até a massa ficar uma coisa só. Misturando essa coisa só inteira, tá grosseira lá, grandão, deixa mais ou menos uns 30 minutos ela parada. Deixa ela parada lá. Ela vai dar uma crescidinha, vai dar uma acomodada. Terminou isso, tira isso e vai sovar por uns 15 minutos. Sovar é fazer a massa esmagar ela mesma. É fazer o glúten sair. É fazer bichinhos estourarem nos gases todos para a massa se expandir mesmo. Então, uma coisa que você tem que fazer é tentar fazer a própria massa esticar ela mesma. Então, você vai pegar um pedaço dela e tentar esfregar nela para esticar o glúten mesmo. Você precisa quebrar as coisas. Então, tem que ser uma parada meio braçal. Vai doer um pouco, mas rola. Fica ali uns 15 minutos sovando. Em geral, a galera gosta de dizer que o ponto ideal é quando a massa começa a estalar. Você começa a apertar ela e ela tá puxando bolhas de ar. Só que como ela já tá ficando plástica, ela começa a formar bolhas e começa a fazer... Você começa a sovar até ela estalar. Quando ela começa a estalar, que ela tá no ponto bom. Não sova demais até esse ponto, porque senão o bolo vai ficar mais um pão sovado de padaria do que o que eu quero que você faça. Porque a minha dica, Duca, é assim, hoje a gente vai fazer o pão. Da próxima eu vou fazer o hambúrguer. E depois eu vou fazer o molho. Aí vai ser um hambúrguer do verão que você vai comer, que você vai fazer em casa do processo do zero. Então hoje a gente faz o pão. Muito bom. E aí você estica isso na sova mais ou menos uns 15 minutos. Não põe muita força, mas põe força, cara. Você vai, é braçal. E aí para ele por 1 hora. Deixa ele 1 hora parado lá, cobertinho, fechadinho, parado. E depois você pega e aí faz o formato que você quiser. Você pode pegar essa massa depois de 1 hora e fazer bolachinhas, né? Tipo, cortar em pequenos bolinhos pequenos. Eu gosto de fazer isso. Eu corto em 16 mais ou menos. 16 bolinhas.
E aí eu faço mais ou menos 16 bolinhas, asso na minha assadeira, essas bolinhas até elas ficarem douradinhas. E eu como isso na hora do chá. Quando eu vou fazer hora do chá, eu já mandei uma foto pra você, né, Du, uma vez. Sim. Já mandei foto no grupo. E aí, de vez em quando, eu faço, e aí, porque aí uma bolinha só, você põe inteiro na boca e vai pro céu. É maravilhoso, cara. Quer dizer, vai pro inferno, porque a quantidade de manteiga que tem. Exatamente. Só que aí... Não, eu fico pensando, eu vou te visitar no Canadá, eu não quero ir em restaurante nenhum, quero comer na tua casa. Pode vir, cara. Eu gosto de cozinhar. Todos esses... O chá, fala, hoje tem chá? Hoje tem chá. Aí você vai poder... Faz uma... Ou então você pode, se você quiser, pega essa massa inteira e faz um pãozão inteiro. Para esse tipo de pão, que ele vai ficar muito molenga por causa da manteiga demais, que vai ficar grandona, ele vai crescer bastante, mas ele vai começar a ficar duro porque ele tem pouco leite. Então, depois de 2, 3, 4 dias, você vai ter que cortar ele já mais meio... Não um pão de forma facinho, ele começa a ficar mais duro, mais seco. E ele é um pão pra você fazer e comer, tipo, em 3 dias, 4 dias. Não guarda, não. Então, o ideal é fazer ele em 2 porções médias, ou então 16 porções, ou 15 porções, ou 10 porções pequenas. Ou se você quiser arriscar ser aloprado, faz um grandão e... tenta comer o mais rápido possível. Depois corta. Corta pra uma galera. Só que eu não gosto de com ele grandão, não. Porque o miolo sempre fica meio molinho. Então, assim, eu sempre achei melhor fazer 4. Difícil acertar, né? Pro hambúrguer, eu faço 6. Eu faço 6 hambúrgueres com essa proporção. E aí, depois, na próxima semana, no próximo episódio, eu falo sobre a carne. Pra gente poder fazer Como fazer a carne. É isso. Então, pronto. Que essa é a dica. delícia, que delícia. Muito bom, belíssima dica, olha aí. Porra, realmente então um tempão foi diferente de tudo mesmo. Abriu inclusive o apetite. Muito bom. Belíssima dica. Então pronto, vamos lá então pro final? É isso, fechamos. Então é isso, gurizada. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam até esse momento. Fica aqui de novo a indicação, por favor, vá assistir esse filme com calma, com carinho, porque realmente tem coisas muito lindas no meio do caminho. Ele é com muita delicadeza, então vale a pena você pensar nisso. Se tiver alguma questão que você achou que a gente não falou, que deveria ter falado em relação a esse filme, entre em contato com a gente pelo contato@segundocorte.com ou no nosso site a gente também tem, né, no segundocorte.com, ou nas redes sociais, @segundocorte, ou @Heineken e @Duca Mendes. Procura a gente lá, pode mandar qualquer coisa que você acha, pedindo coisa, perguntando coisa, repensando coisa, sei lá, qualquer. Eu tenho acumulado, Duca, algumas mensagens que algumas pessoas têm mandado pra mim sobre o Cidadão Kane e sobre o legal. episódio antes do Cidadão Kane, que eu já não me lembro mais qual foi, mas enfim, eu tô acumulando... Não lembro. Acho que foi The Whale até. Não sei se foi, mas enfim, eu tô juntando alguns comentários, algumas correções, algumas questões. Eu tô juntando pra gente, tipo, fazer uma próxima meio que só disso, ou um pouco com mais isso. Mas, respondendo, comentando os comentários. Então, por favor, entre em contato pelo contato@segundocorte.com, pelas redes sociais, pela dica pra falar as coisas que vocês acham, que vocês querem, porque como a gente sempre fala, eu acho que a gente tá aqui pra tentar trocar, eu quero que vocês... entrem em contato com a gente para poder dizer coisas que vocês queiram, para a gente poder também trazer de novo isso para cá. Principalmente como é que tá a edição do programa, se vocês estão sentindo, se funciona ficar fazendo isso. É sempre bom saber o feedback, se funciona a gente ficar falando com a timeline aberta, se você tem vontade de ver o filme, se você quer isso mais em vídeo. Enfim, entre em contato para a gente saber, porque, como eu sempre digo, a gente faz isso aqui porque a gente quer, mas a gente quer que você queira que a gente queira mais. Então é isso. Valeu. Obrigado.